Livro A Última Advertência. Narrado por Petrônio Silva. O que a Bíblia diz sobre os últimos dias da América? David, falei, mostrando-lhe uma carta informativa da igreja. Algumas das coisas que você afirma sobre a América são muito duras, são muito pesadas. Fiz uma pausa, não querendo ser crítico. O povo está tão acostumado a ouvir que a América é uma nação escolhida por Deus, uma nação abençoada. Temos sido abençoados ao longo dos séculos. Deus nos usou para proteger Israel. É mesmo possível, David, que um julgamento tão pesado recaia sobre os Estados Unidos? Nick, respondeu David, não creio que a América seja sua favorita, mas que a Europa ou qualquer outro país. Seremos julgados do mesmo jeito que os outros o foram. Mas é uma palavra muito dura, David. É uma palavra pesada. Da primeira vez que a preguei, tentei amenizar, e assim que fiquei, até 1 hora antes de vir à igreja. Mas o Senhor não o permitiu. Nick, a América está morrendo. A ferida do país é incurável. Ela está lutando contra uma doença terminal. O grande império está desmoronando. Este país está percorrendo o caminho de todos os impérios quebrados. O tempo sobre o qual Deus nos alertou em sua palavra chegou. O horror às soltas. Quando nem a oração dos santos piedosos pela terra destruída surtirá efeito. O alerta é de Deus. Quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 14, do 13 ao 14. Mas lembrei a David, Deus nunca destruiu uma sociedade ou uma nação sem amplas advertências. Certamente o Senhor Jeová não fará causa alguma sem ter revelado ao seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso está escrito em Amós 3:7. Deus alertou Abraão quanto à subida da destruição que cairia sobre Sodoma. E disse o Senhor: ocultaria eu a Abraão o que faço? Gênesis 18:17. Ele alertou Noé também de que logo destruiria a humanidade com um dilúvio. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Hebreus 11:7. Deus alertou Samuel quanto à queda do ministério de Eli e à destruição de Siló. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos as orelhas. 1 Samuel 3:11. Jeremias profetizou o julgamento sobre Israel, porque o Senhor mo fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas ações. Jeremias 11:18. Em outra versão, fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Deus também revelou a Daniel o que estava para acontecer. Então foi revelado o segredo de Daniel numa visão de noite. Daniel 2:19. Em todas as épocas, Deus vem comunicando suas advertências ao povo, usando vários meios.
Ele falou face a face com Moisés, a Josué, por meio de um anjo, aos profetas do Antigo Testamento, por meio de visões e sonhos. Nick, disse David, Deus está falando hoje de novo, alto e claro, mas estamos cansados demais de ouvir sobre destruição e trevas. Claro, há falsos profetas, os loucos, imorais, meio dementes, os que se autodenominam videntes e também proclamam julgamento. Concorda? Mas essas pessoas são enviadas por Satanás para desacreditar a verdadeira palavra dos atalaias enviados por Deus. Uma pergunta: por que não tem havido reavivamento espontâneo? Por que a igreja não reconhece os pecados terríveis deste lugar? Muitos pastores americanos ou ministros tornaram-se tão cegos, preguiçosos e pecadores que Deus teve de recorrer a escritores e a artistas seculares para alertar que a nação está morrendo. Muitos pastores americanos e missionários tornaram-se tão cegos, preguiçosos e pecadores que Deus teve que recorrer a escritores e artistas seculares para alertar que a nação está morrendo, disse-me David. Nick, você tem visto as charges proféticas em nossos jornais? Uma retrata a estátua da liberdade com a cabeça enterrada nas mãos, chorando de vergonha. Outra mostra um dedo ensanguentado, escrevendo uma palavra profética na parede: anarquia. Ao contrário destes pastores cegos, as pessoas no mundo veem a realidade sombria que está sobre nós neste momento, na cidade de Nova York e em outras áreas urbanas. As charges retratam multidões andando sobre cadáveres. Motoniveladoras são soterradas por montanhas de cocaína e não conseguem fazer sequer uma trilha nelas. Nos livros, um após outro, especialistas financeiros estão advertindo sobre um colapso econômico iminente. Eles viram o manuscrito na parede e estão assustados. Eles estão alertando o mundo. Um conhecido consultor financeiro largou seus negócios, preparando-se para o que será conhecido como a pior depressão do mundo. David, disse Nick, o que o habita a começar a predizer ruína e destruição? Uma porção de gente simplesmente não acredita nisso. As profecias do Antigo Testamento que falam de destruição estavam baseadas em deduções bíblicas saudáveis. David, discordei delicadamente. O que habilita a começar predizendo ruína e destruição? Uma porção de gente simplesmente não acredita nisso. As profecias do Antigo Testamento que falam de destruição estavam baseadas em deduções bíblicas saudáveis, observou David. Os profetas eram estudantes da palavra de Deus revelada. Estudavam a história, viam padrões da sociedade. Estavam bem familiarizados com a misericórdia de Deus e a sua longanimidade, e eram capazes de discernir o gatilho, o ponto que desencadeava a ira de Deus, ou seja, quando ele se farta. Nick falou. Daniel era um estudante da palavra. Ele compreendeu o cativeiro de Israel na Babilônia, lendo os escritos dos profetas anteriores a ele.
A partir daquelas profecias, calculou o fim do cativeiro, a época da vinda do Messias, quanto tempo ele viveria e quando morreria. Veja o que ele disse: eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Daniel 9, versículo 2. Daniel alertou todas as coisas terríveis que estavam acontecendo com o povo de Deus em seus dias. Ele comparou tudo aquilo com Deuteronômio 28 e concluiu: a maldição, o julgamento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra Deus. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio, pois não obedecemos sua voz. Daniel 9, versículo 11, 13 e 14. Você também pode ser Daniel, falou David. Qualquer cristão que tema a Deus, que ore, pode fazer como Daniel. Nick, compare as Escrituras para ver o que está acontecendo bem diante dos nossos olhos e saberá, sem dúvida alguma, que a América já está sobre a fúria, sobre a ira de Deus, por causa da desobediência. Como ela acabará? David estremeceu. Só o Senhor da colheita sabe, respondeu em voz baixa. Mas há alguns sinais que Daniel não podia ignorar e que nós também não podemos ignorar nesse tempo. David puxou uma lista que me fez tremer. Moisés alistou, através do livro de Deuteronômio, capítulo 22, todos os sinais da maldição. Nick, precisamos ser lembrados desses sinais terríveis, porque se não derem ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Deuteronômio 28, versículo 15.